Aí você puxa. Glória a Deus. Chegou o varão. Amém? Vamos direcionar nossas mãos aqui para abençoar a vida desse varão aqui. Que se dispôs hoje para trazer a palavra aqui. Amém? Glória a Deus. Pai amado, aqui eu te entrego a vida do pastor Rui, Pai. Que o Senhor venha de encontro com ele, Pai. Protegendo a família dele, guardando tudo que é o nome dele. Não deixe que o inimigo venha tocar, Pai, porque está guardado no teu santo nome, amém? Eu te entrego a vida dele, te entrego a palavra nesse momento, que nós venhamos colocar os ouvidos atentos para ouvir, Pai, porque a palavra do Senhor Jesus vem direto, Pai, nos nossos corações e que fique cravado ali, Pai, e permaneça até o que o Senhor venha, amém? Glória a Deus. A paz do Senhor esteja sobre sua vida. Amém. Sobre sua casa. Amém. Sobre sua família. Amém. Sobre todo lugar que você colocar a planta dos seus pés. Amém? Amém. Pode sentar, igreja. Queridos, estou me recuperando aqui ainda do que aconteceu. E agora? Ver essa equipe de dança foi surpreendente. Eu não sabia, eu acho que poucas pessoas sabiam. E ver a irmã Ju e a irmã Ariane. A irmã Ariane chegou agora participar desse momento de adoração ao Senhor através da dança. Maravilhoso. Eu confesso que eu fiquei as lágrimas, meu pastor. Tremendo. Deus é bom. E quando a gente se lança na dependência dele, deixando ele dirigir a nossa vida, coisas como essas acontecem. Parece que eles estão um mês treinando. São algumas informações que eu recebi. É isso? Foi isso, pastor? Pastora, um mês que eles estão treinando? 2 dias. 2 dias. Você acredita nisso? Amém. Glória a Deus. Amados, a nossa palavra hoje, o tema de hoje é: sejam imitadores de Deus. Você vai falar comigo agora, igreja. Como igreja, diga comigo: eu sou um imitador de Deus. Amém? Amém? Essa é a nossa palavra. E o texto base, ele está lá na carta aos Efésios, no capítulo 5, no verso 1, onde o apóstolo Paulo, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, fala o seguinte: as Sagradas Escrituras: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. É uma exortação para mim e para você, para que nós possamos imitar o Senhor, ser imitador de Deus através da sua palavra. E para imitar a Deus, eu e você, amados, nós precisamos conhecer a palavra, porque se você não conhece, como é que você vai imitar alguém? E nos tempos, em todos os tempos, o homem sempre buscou alguém, sempre buscou um modelo, sempre buscou uma referência, sempre buscou uma moda, sempre buscou alguma coisa para a sua vida, para ter como referência. Uns para o bem e outros para o mal. É uma verdade. Às vezes buscamos nossos pais como referência, às vezes as pessoas buscam a moda, mas nos tempos modernos isso se acelera demais, porque a comunicação global permite que as informações cheguem a nós com muita rapidez, e isso tem deixado muitas pessoas perdidas, porque elas querem seguir a uma moda, a um ritmo,
a alguém alguma coisa nova, um vento de doutrina nova que aparece e as pessoas querem seguir. Se você dá uma olhada, se vocês já viram, irmãos, dê uma olhadinha. Às vezes no noticiário, não recomendo que você faça isso, tá? Ouvir noticiário, porque noticiário é uma tragédia. Mas se você for olhar o noticiário na TV, daqui a pouco acontece um crime, alguma coisa assim, uma mãe que, sei lá, agora o outro dia deu uma mãe que matou uma criancinha, 7 anos. Alguém viu isso? Madrasta, isso, madrasta, isso. Aí quando for daqui a pouco, semana que vem, infelizmente, Satanás vai usar isso, e vai acontecer isso em toda a cidade. Acontece um negócio aqui, daqui a pouco, vocês já viram isso? Acontece aqui, daqui a pouco está acontecendo um negócio lá em outra cidade. Aqui, estou falando de Brasil, não precisa sair do Brasil, não. Aqui mesmo. Acontece um negócio aqui, está acontecendo lá. Por quê? Porque as pessoas têm alguém seguindo aquilo, tem alguém se guiando por aquela referência ruim. Mas, pastor, e as referências boas? E as coisas boas que acontecem? E aquele homem que apareceu lá na mídia, que ele estava, uma senhora idosa atravessando a rua, aí ele parou ali e foi guiar aquela senhora. Também tem pessoas se inspirando nisso, só que isso não dá mídia, irmão Renato. Isso não dá holofote. 95% das notícias, isso é trágico. 95% das notícias são negativas, apenas 5% é positivo. Sabia disso? Porque o homem, na sua origem adâmica, ele é guiado pelo mal, ele é guiado e influenciado pelas coisas ruins, negativas, com a sua mente negativa. Mas aí, amados, nós, povo de Deus, precisa ser diferente. Amém? Amém. Diga assim: eu sou guiado pela palavra de Deus. Eu sou imitador do meu Senhor. Amém? Nós somos eleitos de Deus. Nós precisamos ter como referência a palavra de Deus. Ela precisa ser o nosso norte. A Bíblia precisa ser o nosso norte. Se nós olharmos lá, e nós precisamos estar orando dia e noite. Qualquer coisa que você for fazer, eu saio na rua, vou levar a Cacá de manhã, vou levar ele antes de primordiais, na segunda, quarta e sexta. Aí vai eu e Elô, a gente vai levar ele na clínica. E nós, Senhor, nos leva e nos traz em segurança. Nos livre de todo acidente, de todo mal. Senhor. Em nome de Jesus, amém. Você tem que entregar, você não pode dar um passo sem o Senhor ir na frente, como Moisés falou. Senhor, se o Senhor não for na frente, eu não irei. Oh glória! Isso é depender de Deus. Isso é depender do Senhor. Isso é ser um imitador de Deus. E é o que Moisés faz. Por isso que Moisés é tão usado poderosamente por Deus. E lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no verso 41, a palavra de Deus nos diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. É para mim e para você essa palavra, não é para o ímpio, é para nós, igreja. Vigiai, primeiro vigiar, e depois você orar, para não cair em tentação. Nós temos que cuidar dos nossos olhos. Os nossos olhos são as janelas da alma. É através dos nossos olhos que nós vamos ser inspirados pelo bem e pelo mal. É aquilo que nós vimos. E nós precisamos nos desviar do mal e nos aproximar de Deus. Amém, igreja? Amém. Você está aí? Amém. E trazendo a palavra que está lá na carta aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 1: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Nessa carta do apóstolo Paulo à cidade de Éfeso, nessa carta do apóstolo Paulo à cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele nos exorta para nós sermos imitadores de Deus, com uma sólida compreensão de quem nós somos.
que nós somos amados pelo nosso Deus, amados por Deus, e temos um lugar seguro debaixo das suas poderosas asas, debaixo da sua família, da família de Deus, mesmo que nós sejamos adotados por Deus. Você sabia que eu e você somos adotados? Quem sabia disso? A igreja não sabe. Eu vou perguntar de novo, porque eu acho que vocês não ouviram. Você sabia que nós, os gentios, somos adotados por Deus? Quem sabia? Então, a partir de hoje você vai ficar sabendo. Se você não sabia. Se você sabia, você vai confirmar. Se não sabia, você vai aprender. Os eleitos do Senhor, os escolhidos filhos de Deus, originais, são os judeus. É o povo de Israel. Eles são os filhos da promessa. E nós, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você se torna filho. Filho adotado. Mesmo que filhos adotados. Mas você vê o tamanho do amor de Deus. Porque o filho, quando ele é adotado, é um amor ágape. É um amor sublime, porque não é seu. Você escolheu fazer aquela adoção. E Deus nos escolheu. Ele escolheu você. E nos amou, porque Ele deu o seu Filho, Jesus, por mim e por você. Amém? Mas se nós continuarmos lendo Efésios, capítulo 5, versículo 2, a palavra nos diz: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Amado, isso é amor demais. Isso é o amor de Cristo. Isso é o amor de Jesus. Ele se entregou por nós. Aquela morte na cruz foi por mim e por você, amado irmão. Foi por nós. Por isso que nós devemos ser gratos todos os dias. Nós, como cristãos, nós precisamos conceder aos nossos irmãos o mesmo amor que Deus concedeu a cada um de nós. Nós precisamos colocar isso em prática, através do seu Filho Jesus. O mesmo amor que Deus, através do seu Filho, nos amou, eu e você devemos amar o nosso irmão. Compreende? Amém? Amém? E nós vamos ver isso hoje, tanto nas Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento, como no Novo. Vocês vão ver o amor de Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Isso é um cuidado de Deus. Ele faz assim comigo, faz assim com você. Amém? Amém, irmão Alessandro? Cuidado de Deus. E nós precisamos amar a Deus, concedendo esse amor que Ele nos deu ao nosso próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas essa lógica bíblica, linda, maravilhosa, né? Ela está baseada lá no Pentateuco, no Antigo Testamento. É Antigo Testamento, não é Velho Testamento. Nós aprendemos isso. Porque velho parece uma coisa que passou. Antigo não, Antigo Testamento, Novo Testamento. Ele é antigo, mas ele é mais válido, ele é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Quer ver? Vou mostrar para você. Escrever coisa linda. Olha só. E essa lógica bíblica de amar ao outro, né? Os israelitas são tirados da escravidão e do cativeiro no Egito, onde passaram 400 anos, e eles têm uma consideração, amados, por terem vivido essa experiência de escravidão, de humilhação, de sofrimento, de escassez, de ter pouca comida, de ser açoitado, de ser obrigado a um trabalho escravo.
né? Eles começam a ter, quando saem do Egito, a ter uma consideração, sabe por quem? Pelos escravos, pelos estrangeiros, pelas viúvas, pelos órfãos, pelos pobres. Está tudo escrito. Quem sabia disso? Ninguém sabia, nem eu. Fica tranquilo, que eu também não sabia. Irmão Renan, eu não sabia. Eu não sabia. Eu sabia do amor de Cristo, Cristo falando, amai, né? Ao teu inimigo, Cristo ele sobe o nível. Ele sobe o nível. Mas quando ele fala aqui que os israelitas têm essa consideração especial pelos escravos, pelos estrangeiros, pelas viúvas, pelos pobres, amados, isso é demais. Onde é que está isso? Abra sua Bíblia. No livro do Êxodo, o segundo livro do Antigo Testamento. Primeiro é Gênesis, depois é Êxodo, no capítulo 22, no versículo 1. E olha o que você vai ler, e que eu fiquei maravilhado com o que eu vi. Eu digo, meu Deus, que coisa linda. A Bíblia, cada dia que passa, e que você lê, e que você medita, você fica assim. Não sei se alguém sabia disso aqui, mas olha só. O estrangeiro não afligirás, nem oprimirás, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Então, cuidado com o estrangeiro. Há nenhuma, no 22, versículo 22, Êxodo 22, 22. Há nenhuma viúva, nem órfão afligireis. Está escrito isso na sua Bíblia? Está escrito? Sim ou não? Acho que não é Gênesis 22, 22, não. Não, é Êxodo, querido. Êxodo 22. Tá? Agora, vá lá no 23. Olha só, olha que coisa incrível. Se de algum modo os afligires, olha aqui, ó. Se de algum modo você afligir uma viúva, afligir um órfão, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. E a minha ira se acenderá, e vos matarei a espada, e vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos ficarão órfãos. Isso está lá no Antigo Testamento. E se você olhar hoje, o povo judeu vive isso aqui, aquele que segue o pecado. Eles seguem isso. Aí a gente precisa ter cuidado. E aqui nós precisamos, né, ver o cuidado do Senhor. Aqui nós vemos o cuidado do Senhor com as pessoas desprovidas de bens, que careciam de cuidados com os estrangeiros, as viúvas e os órfãos. Por isso nós precisamos ter mais cuidado com aquilo que nós ouvimos na mídia sobre Israel. Você precisa ter cuidado. Filtre bem os seus ouvidos. E o seu povo, pois são notícias manipuladas por ímpios, que têm interesses, que não conhecem a palavra, não respeitam a palavra, e eles têm interesse de manipular, usados pelo antissemitismo, que vem há centenas de anos, é histórico, que tem atravessado séculos em contextos distintos. Mas quando você pega a pessoa que segue a Torá, que é o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros, que segue, é judeu. Eu já conversei, já estive em casa de pessoas que têm a Torá em casa. Eles têm tanto zelo, pastor e Maiara, eles têm tanto zelo pelo livro, aquelas pessoas que seguem, pessoas que não seguem, estou falando que seguem, eles têm tanto zelo, que em cima do livro, que tem um local sagrado, uma caixinha, um reservatório para ele, quando chegar em casa, ele coloca o livro ali, o livro sagrado. Ele não coloca nada sobre o livro. Bota o celular, bota outro livro, bota essa aqui, não é assim. Muitas vezes nós tratamos a nossa Bíblia desse jeito, como um livro qualquer. Por isso que a Bíblia não é celular. Eu vou insistir com isso. Ninguém vai me pedir isso. A Bíblia, nós temos que ter cuidado com esse livro. Celular não é Bíblia. Celular não é Bíblia. Ali tem um aplicativo. Mas a Bíblia você tem que cuidar dela com zelo. O mesmo amor que você tem por Deus, o mesmo zelo que você tem com a palavra de Deus.
Você começa tendo com esse livro. E aí, amados, esse cuidado, ele continua, por exemplo, com pessoas que têm necessidade, pobres. Vamos lá em Êxodo 22, olha só o que está escrito em Êxodo 22: se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como usurário, não lhe poreis usura. O que é isso? Você tem confusão com usura? O que é isso, doutor Douglas? Usura. O ensinamento aqui, quando o judeu ele empresta a um pobre, era como se fosse feito a uma pessoa da família da aliança. Uma pessoa da família da aliança. Não lhe poreis usura. Não pode cobrar juros. Você pode cobrar juros. Você vai emprestar para ajudar aquela pessoa. É isso que a palavra está dizendo aqui. Olha que ensinamento para a gente. Entende? E aí o que é feito hoje aqui? Pelos bancos. Os bancos dizem, meu filho, vem aqui que eu vou emprestar assim, né? Banco, eu vou emprestar aqui, sem juros, é assim que funciona? Não. E aquele pessoal que empresta dinheiro? Isso, obrigado. O agiota também é assim, né? Então aqui você tem um princípio bíblico lá do Pentateuco que eu e você podemos aplicar. Que eu e você podemos ajudar alguém que está passando necessidade. Quando você oprime, quando você usurpa ali, aí você acaba de matar a pessoa. Não vai ajudar. Não, isso aqui eu vou passar 40% com você, coisa pouca. 30%. Não é 40%, eu vou fazer 30%. Você acaba com ele. Sim ou não? Ele já não tem de onde tirar, está passando dificuldade. Aí você vai lá e arrocha. Entende? É isso que lá em Êxodo, esse ensinamento aqui. Então nós vamos ter cuidado com a palavra de Deus, com os menos favorecidos, mas isso é feito por cada pessoa, por cada judeu que vive a Torá, que vive a palavra, não religiosamente, ele vive. Isso aqui não é feito pelo país, não é feito pelo Estado, não é feito pelo governo. Isso aqui é feito pelas pessoas, pelo que vive a palavra. Você consegue entender isso? Amém. Hoje, estava conversando com minha filha, que mora no Canadá, e aí ela tem uma pessoa lá que ela conhece. Essa pessoa foi abençoada, fez transplante de rim, graças a Deus, mas teve uma vida de doenças e tal. E graças a Deus ele fez o transplante de rim, passa bem. Só que ele vive com a ajuda do governo de lá. E é lógico que essa pessoa não trabalha. Ela não trabalha. E ela não trabalha, ela também não cuida da casa dela. Ela não pode ter trabalho, ela só pode ter dependência. Porque muitas vezes nós temos que ensinar as pessoas, isso nós precisamos mudar essa visão, nós temos que ajudar as pessoas, mas ajudar ela a pescar e não dar o peixe. Consegue entender isso? Você consegue entender isso, amado? Que quando você dá o peixe, a pessoa ela fica dependente de você, e depois ela vai pedir mais, ela vai pedir mais, ela vai pedir mais. Essa pessoa não consegue nem dizer que a casa está virada num caos. E agora ele começou a colecionar coisas na rua. Então traz coisas da rua e a casa dele com 5 quartos, não sei o que, não consegue nem entrar. Uma sujeira tremenda. Por quê? Porque a mentalidade dessa pessoa é pobre. Por quê? Porque ela está sempre acostumada a ganhar o peixe. Não ensinaram ela a pescar, a jogar vara, ter um trabalho. Todas as vezes que eu e você, se alguém chegar para mim e começar a me dar, você não vai crescer. Consegue entender? Você quer experimentar fazer isso com alguém? Imagine lá no seu trabalho, você quer experimentar? Você deixa a pessoa lá, você contrata, deixa e tal, você não vai fazer nada, vai ficar só aqui e tal. Você toma uma aguinha, eu vou pagar para você meio salário, não inteiro, pagar meio salário. Você vai produzir pouquinho. Vai dar certo? Não. Tem gente que acha que isso dá certo, gente, mas não dá. Não dá. Então nós precisamos ajudar, mas ajudar com sabedoria. Amém? E a comunidade judaica que segue isso aqui, ele faz uma contribuição mensal para ajudar a família da aliança em qualquer parte do mundo.
Você ouviu isso? Mas ninguém fala isso para nós, não é ensinado isso para nós. Nós precisamos aprender porque isso tem muito que nos ensinar. A cultura judaica tem muito que nos ensinar. Tem gente tentando destruir a cultura judaica cristã. Tentando destruir. Cuidado. Existe um conceito judaico chamado Aravut, que significa todo judeu é responsável por outro judeu. Olha que coisa. No mundo, no planeta. No planeta. Todo judeu é responsável por outro lugar do planeta. Eles contribuem com 20%. 10% é o bispo e 10% para ajudar a comunidade global. É por isso que lá em Salmos, no capítulo 37, no versículo 25, a palavra diz o quê? Olha que tremendo. Eu não tinha entendido esse conceito ainda. Parcial, eu tinha entendido ele parcial. Fui moço e agora sou velho. Porém jamais vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar. Baseado nisso. É como se nós cristãos nos uníssemos e não permitisse que alguém que passa necessidade no nosso meio não deixasse ele passar fome, mendigar o pão, ele se tornar um mendigo, ele congrega aqui na igreja, aí quando é amanhã ele está na esquina pedindo dinheiro. Por isso que você vê isso na igreja evangélica, na igreja protestante. É isso que Deus me abriu os olhos para ver. Você vê a pessoa, ela chega, ela se converte. Isso que está em Salmos, no capítulo 37, vai se cumprir na vida dela. Eu vi vários, eu vi mendigo, eu vi um cara chegando alcoolizado, podre de bêbado, na igreja, quando eu me converti. Isso me impactou. Só 22 anos atrás, ele entrando podre de bêbado. Avisaram o pastor, um camarada bêbado, isso lá em Santa Maria, Igreja Batista Nacional. Eu conto com orgulho isso para glorificar a Deus. Pastor, tem um bêbado ali, o cara está bagunçando lá na entrada, ele quer entrar no culto. O que o pastor falou? Quem dá mais? Irmão Ju, o que o pastor falou? Expulsa, tira ele daqui, senão ele vai bagunçar o ambiente. Foi isso? O Ju está dizendo que foi. Aqui. Quem disse não? Não, o pastor disse, traz ele, senta do meu lado. Eu vi. Era o terceiro culto que eu estava indo. Traz ele, cara, velho. Trouxeram. Eu assistindo aquele negócio, eu assustado, eu apavorado. Até terceiro dia que eu estava na igreja junto. Meu Deus do céu, o que é isso? Sentou do lado do pastor. Eu sou de terra. Sentou do lado, senta aí. Ele veio, cadê? Calma aí. Final do culto, o pastor chamou os obreiros, dá um banho nesse moço, troca a roupa dele, alimenta ele, muda a história dele. Culto seguinte, como é que o camarada apareceu? Irmã Eva, me ajuda aí, como é que ele apareceu? Apareceu para adorar, prestar culto de adoração. Totalmente transformado. Uma semana, doutor Douglas, uma semana, doutor Douglas, porque ali ele tinha encontrado o Deus Todo-Poderoso, uma comunidade que era imitador de Cristo, que era imitador de Deus. E eu aprendi nessa comunidade durante 1 ano e 6 meses. Essa foi a minha escola. Eu me apaixonei por esse Jesus, e eu me apaixonei por essa palavra, e é nisso que eu acredito. A palavra de Deus tem que transformar. Se não transformar, não está se vivendo a palavra. E aí muitas vezes você vai ver igreja de pessoas sentadas na frente pedindo esmola. Eu vi anos na determinada igreja, as pessoas na frente pedindo esmola, e ali ela fica ali pedindo esmola, né? Tipo aquele homem do tanque de Bethesda. Ele estava ali. Não havia mudança. Não havia mudança. Porque o Deus que eu sirvo, Ele transforma, Ele cura, Ele liberta, Ele restaura e faz prosperar. Porque em João 10:10 o Senhor Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância agora. Não é só lá na glória, não, é agora. Essa vida em abundância para mim e para você agora. É você não mendigar o pão, é você não ser mendigo na rua e dizer: Senhor, Senhor. Não. E nós, como comunidade cristã, nós temos que estender a mão para esse que está passando. Esse é um desafio para mim como igreja. É difícil, né? Eu sei que é difícil, mas é um desafio.
E esse conceito de Arvud, que significa todo judeu é responsável por outros judeus, é uma ideia baseada na própria Torá, na lei de Deus, que tem uma cultura de apoio comunitário na prática, e isso se manifesta em todo mundo. Ajuda financeira entre toda a comunidade, apoio aos judeus perseguidos, acolhimento a famílias de imigrantes que migram, suporte educacional e profissional, ação imediata quando o judeu sofre injustiça. No mundo inteiro isso. Amados, nós precisamos aprender com isso como cristãos. Nós precisamos socorrer o nosso irmão quando ele precisar. Ah não, mas é porque ele não é da igreja colheita, então não tem nada a ver com ele. Não. Esse conceito aqui é para todo cristão, todo aquele que se identifica como cristão, aonde você estiver. O nosso amor, nós imitarmos a Deus, nós sermos imitadores de Cristo, como nós vamos ver logo em seguida, não é somente dentro da igreja, é fora da igreja, é fora. Toda a igreja tinha que ter na porta assim, Mateus 28, 18, e de pregar o evangelho a toda criatura, para quando um abençoado do irmão e da irmã tivesse saído, ele poder ler, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele está saindo da igreja, e pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando todas as coisas que eu vos ensinei. Aleluia. Esse é um desafio para mim e para você. Não está escrito ali, tem que estar escrito na sua cabeça. Na minha mente está escrito. Está escrito. Eu não negocio isso. Sabe por quê? Porque quando eu cheguei, conheci a palavra de Deus, eu fui recebido na igreja do Senhor Jesus Cristo, a minha vida foi transformada, a vida da minha família foi transformada, a vida das pessoas que se aproximaram de mim foi transformada. São 22 anos que eu me coloco como ceareiro do Senhor, de que o Senhor usa com poder, com graça, com sabedoria, com ousadia e coragem. E cada um de nós deveríamos buscar isso. Cada um de nós deveríamos buscar. Amém? Amém. Por isso que essas comunidades judaicas são tão fortes e organizadas em diversos países. Por quê? Porque elas estão baseadas na Torá, o Pentateuco. Muitos ensinamentos dentro. Lá em Romanos, no capítulo 1, no verso 1, eu falava, foi daí que surgiu essa pregação com o meu querido pastor Valério. E eu só estava querendo comentar isso, eu e o pastor Elô, a gente estava meditando na palavra, a gente não estava entendendo o que estava escrito aqui. Olha só, Romanos, carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 1. Aí a pastora está dizendo, ela me perguntou assim, mas o nome do apóstolo Paulo está escrito no Antigo Testamento? Aí deu um nó na minha cabeça, pastorzão. Eu não tenho lembrança disso não. Aí eu fui meditar, e ele fui inculcar. Olha o que diz Romanos 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, versículo 1, o qual, aqui foi que gerou a confusão mais amém? Yes. Aí no verso 2 diz assim, qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca do seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Aí aqui gerou uma confusão. Peraí, então chamado para apóstolo, separado pelo Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Dá a impressão que está falando do apóstolo Paulo, sim ou não? Não é? Assim no primeiro momento? Aí tu vai, o apóstolo Paulo citado, tem isso. Aí diz, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca do seu filho, que nasceu da descendência de Davi, clareou, né, segundo a carne. Nasceu Jesus, está falando de Jesus, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? Aí clareou. Aí ele se apresenta como servo de Jesus Cristo. A primeira coisa que ele faz, se apresenta como servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Pronto,
sobre ele está falando isso, que ele tinha sido separado para o Evangelho de Deus. A partir daí ele começa a já falar de Jesus Cristo, que tinha sido citado nas Escrituras. Aleluia. Amém? E por quê? E o que é isso importante? Qual a importância disso, pastor? Não entendi nada. Tá, Paulo foi chamado para apóstolo, beleza. Tá, mas ele foi também. Jesus foi falado nas Escrituras. Onde que foi falado sobre Jesus antes? Aonde? Vai ser Gênesis. Cadê a pastora Maria? Essa sua discípula é abençoada. Vai ser Gênesis. Está em Isaías. Está em Malaquias. Você vai ver os profetas falando de Jesus. Por exemplo, lá em Isaías 53, são 750 anos antes, ele falando como será a morte, um cordeiro mudo que será morto por nós, para nos salvar. Tremenda, tudo escrito lá. 750 anos, irmã Maria. Antes, uma profecia de 750 anos que se cumpre ali no novo Evangelho de Mateus, nos Evangelhos se cumpre. Jesus na cruz, sendo crucificado por nós. Olha que coisa linda, a palavra de Deus. Então, isso aqui nos mostra o cuidado do apóstolo Paulo, mesmo antes de ele conhecer a igreja que estava em Roma. Paulo escreve essa carta para Roma. Quem fundou a igreja cristã em Roma? Quem sabe? Foi Paulo? Irmã Yara, a senhora que sabe? Gente, eu imaginava que tinha sido o apóstolo Paulo. Ele mandando carta para Roma, falando aqui aos irmãos, amados irmãos, ele fala, ele não conhecia nada de Roma. Essa igreja tinha sido fundada por judeus que tinham se convertido e por gentios, possivelmente lá no Pentecostes. Eles estavam ali presentes, viveram aquilo, porque tinha várias regiões, viveram o Pentecostes, se converteram, foram para Roma, fundaram a igreja, e essa igreja começou a crescer. Priscila e Áquila, lembra? De Roma. E sabe quanto tempo depois que o apóstolo Paulo vai para Roma? Porque ele diz aqui, eu desejo conhecê-los, eu desejo estar com vocês. Sabe quanto tempo depois ele vai para Roma? Depois de escrever a carta? Essa passagem, pelo menos? 2 anos depois. Sabe como é que ele chega em Roma? Ju, como é que ele chega em Roma? Cheio de pompa. Eu sou Paulo. É assim. Preso. Ele vai preso. Chega preso em Roma. Vai preso. Fica numa prisão domiciliar. 2 anos. Ele fica numa prisão domiciliar. Olha que coisa tremenda. Isso é imitar a Deus, amados. É que eu e você estava preso. Eu estou preso agora. Eu já preguei demais, estou preso aqui por causa do Evangelho, por causa de Jesus. Eu não vou fazer mais nada, vou ficar em casa aqui. E ficou 2 anos numa casa, preso, uma corrente, não muito pesada, e um segurança, um guarda, cuidando dele. E ele vai como prisioneiro. Pois ele apelou para César, para o julgamento dele. Durante seu julgamento em Cesareia, que está lá em Atos, no capítulo 25, verso 11. Ele apelou para Roma, não quer ser julgado por Roma, sou romano. Ele foi enviado com outros presos em um navio romano. Lembra? No dia o pastor pregou sobre o navio, aí teve um acidente na ilha, acompanhado por quem? Júlio, o centurião, que era carregado dele. Olha como é que ele chegou em Roma. Preso, tinha um centurião, um capitão comandando ali, chamado Júlio. Lucas, quem era o doutor Lucas? Não. Eu não vou falar quem era o doutor Lucas. Ele fez o quê? Escreveu que livro? Quem falou? O Evangelho de Lucas. Agora a senhora não fala mais. Esse lado aqui. Ele escreveu outro livro, qual? Que está no Novo Testamento. Logo depois do Evangelho de João, vou dar a dica. Atos dos Apóstolos. A senhora não vale, irmão.
estrada, eu quero ver a estrada aqui crescendo, eu vou desafiar a estrada. Irmã Rafa, qual outro livro que o Dr. Lucas escreveu? Atos dos Apóstolos. Ele vai contando, ele está com Paulo, ele vai contando. O Dr. Lucas está ali, é o médico, autor de Atos, e Aristarco, o cooperador de Paulo. Ele chega com esses três pessoas ali cuidando dele. E lá em Roma, o apóstolo Paulo segue na sua missão, sendo um seguidor de Deus, sendo um seguidor de Cristo, imitando a Deus, imitando a Cristo. E lá, ele preso, esses 2 anos, mesmo preso por 2 anos, ele escreve quantas epístolas. Hoje a ministração vai ser com a participação de vocês. Ele está preso, ele fica 2 anos, ele sabe que vai terminar ali a vida dele, vai morrer em Roma, sabe que está perto, mas sabe o que ele faz? Ele poderia parar, ele poderia desistir, irmão Gabriel, ele poderia desistir. Fiz tanto, eu viajei, fiz 3 viagens missionárias, agora eu estou preso, é isso que eu ganho em servir a Cristo. Sabe o que ele faz? Ele prega para todas as pessoas que vão visitar na casa dele, e ele, não satisfeito, ele escreve 4 epístolas, chamadas Epístolas da Prisão. Esse é o apóstolo Paulo, um verdadeiro imitador de Deus. Ele não se conforma, ele sabendo que vai morrer, ele preso, ele escreve carta aos Efésios, os Filipenses, Colossenses e Filemão, 4 cartas. Ele escreve lá, preso 2 anos. Cada 6 meses ele escreve uma carta. Fora a administração que ele se reúne toda hora, discipulando ali os líderes da igreja. O cuidado do apóstolo Paulo com a igreja de Roma, que ele não conhecia, mostra que nós devemos imitar a Deus em todos os nossos passos. Amém, igreja? Amém. Isso é um exemplo que eu e você devemos imitar a Deus. Lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele tem a ousadia de falar: imitem a mim como eu imito a Cristo, porque eu sirvo, eu vou morrer por Ele. É isso que diz: sede meus imitadores. Eu e você, nós temos coragem, sede meus imitadores aqui, ó. Eu não tenho coragem de falar um negócio desse. Eu preciso melhorar muito, meu irmão. Eu preciso melhorar muito. Não sei você. Vamos partir para a conclusão, tá? Esse amor de Deus está no Pentateuco pelas viúvas, pelos órfãos, pelos escravos, pelos estrangeiros. Nós devemos imitar esse aqui todos os dias, que está lá no Antigo Testamento. É a palavra de Deus, é a palavra viva, é a palavra eficaz. Toda vez que você vai ler, você vai ter novas revelações. Salta as palavras, salta os seus olhos. É lindo a Bíblia por isso. Eu não estou conseguindo ler outro livro, porque aqui tem tudo que eu preciso. Mas tem outros livros, sim. Eu queria tantos livros. E o que eu quero dizer é isso: por que eu li mais de 500 livros? Porque eu estava em busca, eu estava com sede. Só que aqueles livros que tinha naqueles 500 livros, não tem um terço da Bíblia, não tem um décimo, um centésimo, não tem, porque esse é o livro mais completo, o livro mais lido do planeta Terra. Chama-se Bíblia. Mais vendido, mais lido. Amém? E para nós cristãos, amados, como isso ecoa, como isso é um princípio bíblico quando Jesus nos ensina, tá? O Pentateuco. Amei. Me identifiquei demais, pastor. Me identifiquei demais com isso. Cuidar das viúvas, cuidado. Ontem, o que eu vou contar é para a glória de Deus, é para confirmar isso aqui. Mas ontem, uma pessoa, amiga nossa, que tem nos ajudado muito, não vou falar quem é, passou lá para casa e tal, passou em outra, hoje é o aniversário da minha filha. Eu tinha esquecido do aniversário da filha. Doutor Douglas, eu tinha esquecido do aniversário da filha. Era 3 da tarde.
Aí outra filha dele diz: mãe, aconteceu uma tragédia. Que foi, minha filha? Só esqueceu do aniversário da mana. Que filha? É mesmo, eu esqueci, mas conta para ela, não. Por que ela esqueceu? Sabe por que ela esqueceu, irmão José? Porque a mente dela é condicionada, ela não tinha dinheiro, ela não tinha o que fazer. A filha passou batido. Vou fazer o quê? Tem dinheiro, não tem nada para fazer. E a doida da pastora Lu providenciou lá o negócio e tal, deu. Porque tem que ser doido para fazer essas coisas. A pessoa normal não faz não. Não estou nem aí, comigo, não se dá, não fui eu que fiz esse problema, é seu. Mas nós somos loucos. Nós somos loucos por Jesus, porque nós seguimos esse livro. Por isso tem pessoas que perseguem esse livro, que nos perseguem Israel, porque eles não conhecem esse livro, eles não valorizam a nossa doutrina. Ela providenciou uma comida, uma coisa lá, e ofertou para ela. E quando ela me disse isso, aí vai lá, não perdeu. Tipo, peraí, tudo bem, ela vai comer, vai fazer a fritura lá, beleza, mas e o bolinho? E o suco? Não tem dinheiro. Liguei para ela: irmã, eu profetizo. Profetizar das pessoas. Não, mas ele não é, ele bebe, ele fuma, não sei o que. Profetiza, gera vida na vida da pessoa. A palavra tem poder. O apóstolo Tiago, ele diz: da nossa boca sai vida ou sai morte? A nossa boca gera vida ou gera morte? O que você escolhe? Você quer gerar vida ou gerar morte? Eu decidi gerar vida. E você decidiu o que, meu irmão? Diga comigo, igreja, o que você decidiu? Sai o ruim. Agora nós vamos à vera, igreja. Agora a igreja. Diga comigo: eu decidi gerar vida. Porque está escrito livro da vida. Amém? Liguei para ela: irmã, e o bolinho? Então não tem. Ah, beleza. Providenciar aí. Não, mas não tem dinheiro. Vamos providenciar. Providenciado. Porque dá para estender a mão. Pude estender a mão. Glória a Deus por isso. Mas é porque Deus me faz assim. Porque Deus te faz assim. Irmã Eva, irmão Chico, porque Deus te faz assim. Irmã Gerilda, porque Deus tem feito você assim. Irmã Edivar, assim. Você sabe o que eu estou falando? Vocês sabem o que eu estou falando. É Deus, não é você. Não é você, não. É o Espírito Santo de Deus que toca em você. Ó, faz isso. E você vai me falar. Aí você vê. Quem está olhando, quem está de fora, enlouqueceu. Não enlouqueceu. Você pode estar cumprindo a palavra. Entende? Você entende, igreja? E é isso que nós devemos ser, como cristão. João 13:34. Jesus nos ensina. Jesus nos ensinando agora no Novo Testamento. Amai-vos uns aos outros como eu. Amai-vos uns aos outros como eu. Vos amei. É Jesus agora ensinando a nós. Amai-vos um ao outro. E amar só de palavra, só de boca é mole. Meu pastor Lélio, que a gente aprendeu muita coisa, ele dizia: não ame de língua, não ame de boca, ame literalmente, ame a pessoa de verdade, não só da boca para fora. Nunca esqueci disso. E seu pai? Vai em paz. A pessoa chega, está com fome, está querendo um pão na sua casa, na sua casa. Essa semana alguém vai bater na sua casa. Ele está com fome. Eu queria um pãozinho, comer e tal. Um copo d'água, o senhor tem aí? Não, irmão, eu vou orar por você, vai em paz. Senhor, leva essa pessoa assim, com fome, com sede. Senhor Deus, mantém ela, que ela não morra até ela chegar, alguém que dê pão, que dê água, e você libera ela.
faz assim, irmão Renan. Sim, ó. Tem pessoas que vão trabalhar na casa de alguém, aí a pessoa, não, você tem que trazer comida, porque aqui não tem comida para você não. Sou rica, ó. Gente cheia de dinheiro, casa sua, asa norte, asa Lago Sul, Lago Norte. Você vai ter que levar a sua marmita de casa. E a pessoa não pode contribuir com você, ela não pode. É porque ela não conhece esse princípio, ela não vive esse princípio. Não é, irmã Yara, você já viu isso? De um jeito, mas não é possível. Mas, não, tem que levar comida. A minha cabeça não encaixa. Eu não consigo encaixar o negócio dele. Lá em casa você precisa levar a marmita. Você vai comer do que eu comer. Se tiver feijão, você vai comer feijão. Farofa, você vai comer farofa. Pirão, você vai comer pirão. Ovo e pronto. Mas você come junto. Topa comer junto. Se não quiser comer junto, tudo bem. Providencia. Não consigo ver isso. Meu pai e minha mãe me ensinaram isso. Ninguém, eu com 10 anos, lá no Ceará, papai e mamãe, todo dia chegava alguém, tinha uma comunidade mais carente, perto, chegava, não, dona Dudu, a senhora tem alguma coisa para comer, que eu estou 2 dias sem comer, e está pega lá, é uma bolsa dele. Que é do Nordeste, sabe? Vocês estão tudo gentil, mas eu vou falar a real aqui. Então lá tem umas bolsas de palha, de Carnaú. Quem conhece? Ninguém conhece. Né? Fala que vocês são chiques, a igreja é chique. Mas tem umas bolsas de palha, a senhora trazia uma bolsinha, aí mamãe botava farinha, rapadura, um pedaço de carne, não sei o quê. Pronto, filho, saiu lá de casa. Eu vi isso. As minhas irmãs contam que foi sempre assim, papai e mamãe nunca despediu ninguém de bolsa vazia. E eles eram católicos, todo dia rezavam o texto, mas papai e mamãe viviam a palavra. A glória. Você tem que viver a palavra. Por isso que religião não conta. O que conta é você viver a palavra. Não adianta você viver dentro da igreja e você ser mão retida. Você é um mão retida. Amém? Vocês ainda me amam? Amém. Não sei se vocês me amam. Até eu terminar aqui, vocês vão bater. Mas tudo bem, é isso mesmo. Então nós cristãos temos que amar uns aos outros, como Jesus amou. Jesus cuidou de todos que se aproximavam dele. Ele não fez acepção de pessoas. Nós devemos ser imitadores de Cristo todos os dias. Gente, tem mais 3 folhas dessas, tá, pastora Maria? Mais 3 folhas. Você aguenta? Chico, você aguenta, irmão Chico? A vigília, glória! Nós cristãos, como igreja, devemos cuidar dos nossos irmãos em qualquer lugar. Não somente da nossa igreja, mas aqueles que o Senhor manda para nós. Amém? Amém. Lá no seu laboratório, irmão Douglas, chegou alguém precisando. Lembre-se disso. Não é igreja, não é poder. Chegou precisando. Abençoa. Eu sei que você é um homem abençoado. Abençoa com esse rapaz que está atrás do senhor aí, chamado Gabriel. Nunca tinha visto esse rapaz. Eu ia pagar uma dívida de mais de R$1.000. Comprar uns fios. Eu chego com esse rapaz, nunca tinha visto ele na vida. A gente estava arrumando lá a nossa casa, cerca de 1 mês e pouco atrás. Fio caríssimo, Sobradinho, Resende, não sei aonde, uns fios lá. Né? Aí eu perguntei para ele, só vende fio? Não vendemos não, a gente compra esse fio. Você compra onde? Em um lugar que está caro demais, não sei o quê. Não, irmão, nem irmão. Aí ele olhou para mim assim, o senhor é cristão? De quem denuncia? Denunciei a posição. Pela misericórdia de Deus, filho, completamente. Ele disse, eu também sou. Aí se levantou. Eu também sou. Meu irmão, me ajuda aí. Eu preciso comprar esse fio. O senhor sabe onde tem um lugar mais barato? Disse, lá no CIA, em tal loja, não sei o que, o senhor vai encontrar mais barato. Aí eu estou saindo. O Espírito Santo fala para ele, volta aqui. Eu posso comprar. Olha o que ele falou. Eu não conhecia ele estava na empresa dele. Eu posso comprar para o senhor, do meu nome. Quantos metros de fio que o senhor precisa? 30? Eu quero. Enquanto eu falava, ele só foi dirigindo. Tá, eu vou mandar para o senhor a nota, o senhor pega lá. Eu fiquei olhando para ele, esse cara é doido. Esse é o Jesus. Ele não tinha nenhuma razão. Eu não conhecia, gente. Fazia 4 minutos que eu tinha conhecido, 5 minutos. Comprei o fio, fui lá, paguei, comprei o fio.
economizei mais de R$500. Apenas num gesto de amor. Apenas num gesto de... Você entende? Você entende o que é amar como Jesus amou? É isso. Aí eu convidei ele. Eu vou ter que retribuir para esse menino. Tu vai na minha sala. A cela chega onde a glória de Deus está. Aí ele foi. Aí ele veio no culto. Eu digo, e aí, varão, como é que foi? Tu gostou daquela igreja perigosa? Valeu? Eu falei para você. Antes de vir, aquela igreja, eu aviso para todo mundo. Aquela igreja é perigosa. Você tem cuidado quando você vai lá. Você é mesmo, pastor. Você vai descobrir. Vai lá que você vai descobrir. Pai chorou. É isso, irmã Alessandra? Chorou pela igreja. Porque aqui reina o amor de Deus, amado. Aqui tem um pastor e uma pastora que preza pelo amor de Deus, que prega e que vive. Ele se lança, e é isso que precisa na igreja brasileira. Não. É uma igreja rica em amor. Nós temos que ser ricos no amor, no perdão. Mateus, para finalizar, o último versículo. Mateus capítulo 5, versículo 14 a 16, a palavra de Deus nos diz: vós, vamos ler comigo, você que achou aí. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão em casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Amém? Quando você acende a vela, faltou luz na tua casa, tu acende a vela, você coloca no velador, vou colocar mais alto, naquele armário para iluminar todo o ambiente. E aqui Jesus nos diz que eu e você somos essa luz que ilumina todos ao seu redor. Irmão Nivaldo, nós precisamos ser luz que ilumina todos ao redor. O que você tem sido no seu dia a dia? Você tem sido luz para aqueles que estão em trevas? Você tem levado uma palavra de esperança para aquelas pessoas que sofrem, que estão em desesperança? Você tem sido misericordioso para com aqueles que convivem com você na sua casa, na sua família, sua esposa, seus filhos, seus pais? Você tem sido misericordioso com você mesmo e aqueles que o Senhor manda para você usar da sua misericórdia? Você tem sido? A pergunta fica com você. Nós não vamos responder essa pergunta, fica com você. Seja um imitador de Deus, seja um imitador de Cristo nessa terra e leve o brilho de Jesus para quem se aproximar de você. Para onde você for, para quem se aproximar de você, seja luz, seja o sal da terra. Amém? Amém. Diga comigo. A partir de hoje. Vocês não jantaram, não? Não, né? Eu também não. Como creio, foi bom. Agora a Vera. A partir de hoje, eu serei luz no mundo. Eu levarei a palavra de Deus. Eu serei luz. Eu levarei paz. E eu levarei o Evangelho das boas novas que Jesus nos ensinou. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Nós vamos orar. Queria que você se levantasse para que isso ficasse na sua mente, no seu coração. Essa palavra possa resplandecer em você, no seu coração, na sua mente, que traga renovo. Quem recebeu essa palavra? Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Vamos orar. Coloque a mão no seu coração.
Intercessores, por favor, intercedam pela igreja. Amados, o Senhor está direcionando aqui. Vamos fazer outra coisa. Não. Você vai dar um passo de fé. Você vai vir até o altar. Isso indica que você vai dar um passo de fé. Você vai fortalecer a sua fé. É uma atitude. Se tiver 2 ou 3 aqui, 4, 5, 6, vamos ver quantos mais virão. Você está dando isso, você recebeu a palavra, você entendeu. Precisa de um passo, uma atitude sua, para que a gente possa colocar em prática a palavra de Deus. Aleluia. E vamos orar juntos com você. Amém. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor, nós te damos graças, nós te louvamos, te bendizemos. Obrigado, Pai, por essa palavra, porque primeiro o Senhor ministrou em mim, no meu coração, Pai. Eu sei, Senhor. E dói muitas vezes a tua palavra, porque o Senhor nos exorta, o Senhor nos chama a atenção, Pai amado. E o Senhor traz cura aos nossos corações, cura para nossas feridas, as nossas mágoas, as nossas frustrações. E por isso que nós não conseguimos, Pai, brilhar. Nós não conseguimos ser luz. Mas essa igreja santa que veio até aqui, Pai, ela decidiu te seguir. Ela decidiu ouvir as tuas palavras e colocar em prática, Senhor. Vem sobre a vida de cada um dos teus filhos. Vem trazendo renovo. Vem trazendo renovo. Vem aqui, amados. Toque neles, amados. Toque neles. Traz renovo, Pai, sobre os teus filhos. Traz cura aos corações feridos. Muitas vezes nós estamos feridos, frustrados por alguém que nos ofendeu um dia. E muitas vezes fomos ofendidos até dentro de uma igreja, porque essa igreja não vivia o que Jesus nos ensinou. Essa igreja não vivia o que está escrito nas Santas Escrituras. Mas hoje, Senhor, é o teu Santo Espírito que está curando esses corações, para que eles sejam luz, para que eles possam iluminar, para que eles possam estar no lugar mais alto e possam iluminar todos ao seu redor. Que esse velador, Pai amado, onde essa luz está sendo colocada, possa alcançar muitas vidas daqui para frente. Coloca, Senhor, um coração novo. Coloca, Senhor Deus, um renovo de mente na vida de cada um. E que esses filhos que aqui estão, Senhor Deus, eles deram um passo de fé. Eles deram um passo, uma atitude, e dizendo: eis-me aqui, Senhor, usa-me com poder, usa-me com graça. Traz renovo sobre a minha vida, Pai. Me ajuda a perdoar aquelas pessoas que me ofenderam. Me ajuda a liberar perdão, Pai, por aquelas pessoas que me frustraram, que me decepcionaram. Oh, Papai, transforma no vaso novo. Quebra se for preciso quebrar, Pai amado. Mas que esses homens e mulheres sejam luz de Cristo. A luz de Cristo brilhe sobre cada um das tuas vidas, destes meus irmãos. E que outras vidas sejam curadas, sejam renovadas e possam receber as boas novas do Senhor, Pai amado. Guia os nossos passos, guia nossas mentes, traz renovo sobre nossas mentes e traz cura principalmente, porque pessoas curadas curam, pessoas feridas ferem, mas nós temos aqui pessoas curadas. Eu declaro, nós temos aqui pessoas curadas, irmãos curados, irmãs curadas, no nome santo de Jesus. Haja cura, derrama cura, Senhor Deus, nessa noite. Derrama um bálsamo de Gileade, um bálsamo que cura, um bálsamo que traz renovo, um bálsamo, Senhor Deus, que transforma a vida, que muda e que traz uma vida nova em Cristo Jesus. Oh, Papai, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos nessa noite maravilhosa que foi para te louvar, te agradecer e te engrandecer. Eu te agradeço e eu te louvo no santo nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Abraça uma pessoa perto de você
procurado. Abraço quem perto de você. Abraço, um abraço cura, um abraço de vida. Em nome de Jesus. Enorme. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa tua palavra. Aleluia. Iguais a Cristo, amém? Iguais a Cristo. Muitas vezes quando nós escutamos essa convocação do apóstolo Paulo e mesmo a intenção do coração de Jesus para que nós sejamos seus imitadores, muitas vezes nós trazemos um peso para o nosso coração de que não pode ser assim. Porque Jesus é Jesus. Mas ao caminhar com Cristo, nós vemos que é possível ser como Ele. Porque o que Ele mais quer de nossas vidas é que nós nos amemos uns aos outros. Esse é o mandamento do qual Ele mais prima, porque essa foi uma oração que Ele fez ao Pai, e Ele disse: Pai, eu oro para que esses sejam um, como eu sou contigo. E essa unidade é em amor, como foi dito pelos pastores nesta noite. Com isso eu quero dizer, pastor, que eu quero exaltar e honrar todas as equipes dessa igreja, todos os ministérios dessa igreja. Eu não quero citar todos porque eu posso pecar e faltar ao ar, mas nós temos recebido profecias em que esse lugar receberá muitas pessoas. E nós também temos recebido profecias que todos os membros que estão aqui, as pessoas que estão aqui, estão sendo treinadas para receber essas pessoas. E a profecia ela só vale se ela se cumprir, pastor. E nós temos visto, a olhos vistos, isso se cumprindo. Porque é maravilhoso nós vemos cada ministério desta igreja crescendo. E é um sinal de Deus mostrando para nós que esta casa tem os olhares de Deus para este lugar. Deus se agrada com este lugar. Aleluia. Glória a Deus. Deus se agrada de todos que estão aqui, porque tem se empenhado e tem dado tudo de si para esta casa. E esta é a casa do Senhor, a casa do nosso Pai. Eu quero honrar e agradecer a cada pessoa aqui presente. Quero agradecer a cada um que tem colocado o seu coração neste lugar. E eu quero te dizer, muitas tormentas vêm, mas o acalento e o amor de Deus sempre estará ao seu lado, guardando a você e a sua família em todas as situações. Amém? Glória a Deus. Quero honrar e agradecer todos os ministérios aqui nesta igreja. Tem feito grandes coisas. Grandes coisas. Amém? Eu queria perguntar nessa noite se tem alguém que nos visita pela primeira vez hoje nesta igreja. Temos alguém? Você que levantou um dedinho assim, timidamente, você pode ficar de pé, por favor, nesse instante. A igreja quer te conhecer. Amém? Fique de pé. Um pouquinho. Que coisa linda, né? Agora, já que você ficou de pé, a coragem aumentou, a gente queria dar um presente para você nesta noite. A gente queria orar por você. A igreja quer orar por você.
te trouxe hoje aqui, mãe? Maria. A Maria te convidou, que maravilha, né? A gente está muito feliz com a sua presença aqui. A gente espera que Deus tenha tocado no seu coração nesta noite, neste culto, que não é culto de placa de igreja, mas nós pregamos a Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, pelas nossas dores, e nos alcançou. Amém? E a gente queria orar por você agora nesse instante. Você permite? Uma oração? Então você vira para lá, a igreja quer te abençoar nessa noite. Amém? Glória a Deus. Igreja, você pode levantar suas mãos em direção para nós nessa noite? Nós queremos orar pela vida dela. Seu Deus, nós oramos pela vida da tua filha. Nós sabemos, Pai, temos certeza que o Espírito Santo de Deus a convidou para este lugar. Que o Espírito a tocou no profundo, Senhor, para que ela estivesse na tua casa nesta noite. E a tua palavra, Pai, nesta noite nos diz que nós devemos amar como o Senhor ama. E não é um amor de palavras, mas um amor de atitudes. Então, Deus, nós queremos dispensar esse amor sobre esta vida. Nós queremos dispensar um amor sobre a vida da tua filha nesta noite, abençoando ela em todas as coisas. Pai, nós te pedimos, Pai, que o Senhor seja com ela em todas e qualquer situações. Pai, que o Senhor seja com ela, com a família dela, que o Senhor aguarde, a proteja. Coloque, Pai, os teus anjos à volta dela. Coloque, Pai, os teus anjos